O assunto que tomou a internet essa semana foi o suposto avistamento de um OVNI em uma região rural no Paraná, aqui no Brasil, pelo influenciador Mike Leão. Ele registrou cada momento, desde a manhã, quando ele foi alimentar ali os bichinhos dele, até a noite, quando ele supostamente viu aí um objeto voador não identificado. No vídeo de hoje, eu, Renato Crovella, vou comentar esse e outros 3 casos bem emblemáticos da ufologia brasileira, para que você possa criar suas próprias conclusões se existe ou não alienígenas e qual que é o interesse deles aqui no Brasil, não é mesmo? Já que eles, pelo visto, têm aparecido bastante por aqui. E aí, pessoal, eu sou o Renato Crovella, esse é meu canal no YouTube, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Antes de reagirmos propriamente ao caso do Mike, eu vou então comentar aí bem brevemente outros 3 casos muito importantes do nosso país envolvendo OVNIs e alienígenas. Vamos lá? Vem comigo. Primeiro caso Morenão. E aproveitando que a gente está também em clima de Copa do Mundo, vamos começar por um caso envolvendo justamente o futebol. Considerado um dos maiores avistamentos coletivos de OVNIs do mundo, devido ao número massivo de testemunhas em um local fechado, inclusive, no caso um estádio de futebol, o fato interrompeu momentaneamente uma partida do Campeonato Brasileiro de Futebol e foi amplamente registrado pela imprensa da época, embora nenhuma foto ou vídeo do objeto tenha se mantido. Na noite de 6 de março de 1982, durante o primeiro tempo de uma partida entre os times Operário de Mato Grosso do Sul e Vasco da Gama, no estádio universitário Pedro Pedrocian, conhecido como Morenão, por isso o título do caso, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, mais de 24 mil torcedores presentes, além de jornalistas, comissão técnica, o árbitro da partida, José Assis de Aragão, e os jogadores de ambos os times, incluindo atletas conhecidos como o lateral direito Cocada e o zagueiro Rondinelli. Não sei quem são, gente, infelizmente não gosto de futebol, mas enfim. Essas pessoas todas relatam terem visto um objeto voador não identificado. Vamos explicar melhor o que e como aconteceu? Durante uma paralisação do jogo para cobrança de uma falta, um burburinho começou na arquibancada. Um objeto luminoso, em formato meio que cilíndrico, surgiu de repente no céu, com cores multicoloridas em suas extremidades, silenciosamente. O objeto pairou sobre a marquise do estádio por um tempo, depois se deslocou até o meio do campo, ficando literalmente em cima ali dos jogadores, e após cerca de 5 segundos emitindo feixes de luz, simplesmente desapareceu. Ele acelerou a uma velocidade incompreensível e desapareceu no céu. Os ex-jogadores Cocada e Rondinelli, além do árbitro Aragão, confirmaram em entrevistas posteriores que realmente viram ali o clarão paralisar as torcidas e desaparecer depois de cerca de 1 minuto. O que tá meio confuso, né, gente? Se o objeto ficou ali 5 segundos, como é que paralisou por 1 minuto? Enfim, o pessoal pode ter ficado em estado de choque, sei lá. O que mais chama a atenção nesse caso é o número de testemunhas oculares, do fato. Cerca de mais de 24.500 pessoas estavam envolvidas, o que torna esse caso o maior do Brasil e, quiçá, do mundo. A falta de registros confiáveis, seja em fotos ou em vídeos, pode ser justificada aí por conta do maquinário. As câmeras nessa época pesavam cerca de 100 quilos e eram difíceis de manobrar. Então, como o objeto supostamente ficou só 5 segundos ali, no ar, então acabou não dando tempo dos operadores de câmera focarem no objeto e captarem ele, tá? Aí vai de você acreditar ou não, mas essa é a justificativa que se dá para esse fato. Caso 2. A Noite dos OVNIs. E agora a gente vamos falar do caso que é considerado o mais bem documentado da história da ufologia brasileira e também o primeiro caso em que o próprio governo confirmou não saber exatamente ali o que estava sobrevoando o espaço aéreo nacional. O evento envolveu a detecção de múltiplos objetos por radares e perseguição real por caças da Força Aérea Brasileira envolvendo vários estados do Brasil. O caso é memorável porque o próprio Ministério da Aeronáutica convocou uma coletiva de imprensa na época para admitir publicamente que os radares e pilotos perseguiram objetos desconhecidos com velocidade e manobrabilidade além da tecnologia humana disponível na época. Mas então, quando e onde exatamente esse fenômeno aconteceu? Bom, ele aconteceu na noite e na madrugada do dia 19 de maio de 1986, principalmente nos céus dos estados São Paulo, Rio de Janeiro,
Minas Gerais e Goiás. E o que exatamente aconteceu, né? Os radares do Centro de Controle de Tráfego Aéreo, o SINDACTA, detectaram cerca de 21 objetos luminosos desconhecidos que também eram visíveis a olho nu da torre ali de controle de São José dos Campos, em São Paulo. A FAB, gente, amo essa abreviatura, FAB, fabulous. Mas vamos concentrar aqui. A FAB enviou 5 aviões de caça para interceptar esses objetos e os pilotos relataram que os objetos pareciam pontos multicoloridos de luz intensa que realizavam manobras impossíveis para a física da época, como passar da imobilidade para velocidades superiores a Mach 5, que, para quem não conhece, assim como eu, é você ultrapassar a velocidade do som aí cerca de 5 vezes, em segundos, tá? Então, assim, era uma velocidade bem impressionante mesmo. Em alguns momentos, os OVNIs começaram a perseguir e cercar os próprios jatos militares nos radares. O relatório oficial liberado pela FAB anos depois concluiu que os fenômenos eram sólidos e demonstravam capacidade de inteligência por suas reações de fuga e a aproximação aos caças. Caso 3, o ET de Varginha. Gente, vocês com certeza já ouviram falar desse caso, ele é simplesmente o caso mais comentado, né, mais famoso da ufologia nacional, que ganhou repercussão tanto aqui no Brasil quanto no mundo, e envolve relatos muito curiosos e muito específicos de moradores da cidade. Diferente de avistamentos puramente de luzes no céu, este caso ganhou força devido à descrição de criaturas biológicas estranhas e à movimentação atípica de viaturas da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e do Exército Brasileiro na região. Uma investigação conduzida pelo Exército anos depois concluiu oficialmente que a criatura vista pelas meninas era, na verdade, um morador local com problemas de saúde mental, mas as testemunhas originais mantêm suas afirmações convictas até hoje. E o caso recentemente voltou aos holofotes após Steven Spielberg afirmar que o ET de Varginha, que foi capturado em Varginha, aqui no Brasil, foi levado para os Estados Unidos logo depois. Quando e onde esse evento aconteceu? O principal avistamento ocorreu no dia 20 de janeiro de 1996, na cidade de Varginha, no sul de Minas Gerais. Mais especificamente em um terreno baldio no bairro Jardim Andere. 3 jovens testemunhas principais testemunharam o fato, né? As irmãs Liliane e Valquíria Fátima Silva e a amiga delas, Kátia Andrade Xavier. Além disso, bombeiros locais, um médico local, policiais militares, como o soldado Marco Elixerese, que faleceu semanas depois de uma infecção aguda, e oficiais do Exército da Escola de Sargentos das Armas, a ESA, complementaram os relatos das 3 jovens. No meio da tarde desse dia, as 3 meninas caminhavam próximas a um terreno baldio quando se depararam com uma criatura muito estranha encostada em um muro. Segundo o relato unânime delas, à imprensa e aos pesquisadores, o ser tinha pele marrom escura e viscosa, veias saltadas no peito, uma cabeça enorme com 3 protuberâncias na testa, vulgo chifres, e grandes olhos vermelhos e sem pupilas. Assustadas com a aparência frágil e a postura encolhida do ser, elas fugiram correndo. Paralelamente, moradores relataram movimentações intensas de caminhões do exército e bombeiros capturando algo na cidade naquele dia. O soldado da PM, que supostamente teria tocado na criatura sem proteção biológica após atropelá-la, adoeceu gravemente e faleceu de forma abrupta pouco tempo depois. Adicionando aí mistério aos registros oficiais daquela semana. E agora, gente, nós vamos falar sobre o 4º caso, o caso do Mike Leão. Esse é o caso que ganhou a mídia ainda nessa última semana, tá todo mundo falando sobre isso, já tem desdobramentos desse caso, então a ideia hoje é a gente reagir ao principal vídeo aqui, onde ele resume, né, tudo o que aconteceu nesse dia, mas nos stories deles vocês podem acompanhar exatamente cada vídeo que ele gravou naquele dia, tá bom? Então bora lá, bora reagir. Vou mudar aqui a câmera pra gente poder focar no vídeo dele. Bom, gente, mudei aqui a câmera pra gente poder focar no react aqui do vídeo do Mike, tá? Peço desculpas se fizer barulho de máquina de lavar, de água, essas coisas, porque claramente decidiram lavar a roupa bem no momento que eu tô gravando meu vídeo. E sempre acontece quando eu falo que eu vou gravar, alguém inventa de fazer algum barulho. Então peço desculpas, tá, antecipadamente. Mas vamos focar aqui no videozinho, tá? E é isso. Bora lá. Lembrando, gente, que esse é o vídeo com os principais acontecimentos do dia, tá? Mas se você quer saber tintim por tintim de tudo que ele gravou no dia em que ele avistou os OVNIs, é só ir lá nos destaques do perfil dele. O perfil dele é esse, mike.leão, com K.
e aí vocês assistem tudo bonitinho, tá bom? Aqui eu quero só reagir aos principais fatos mesmo. Vamos lá. Vou dar play aqui. Do começo, aqui de manhã, quando os aviões estavam passando, ó, ali tem o registro. Eu não tô conseguindo acessar todos os stories, então eu vou fazer meio pitocado, tá? Ah, importante, gente. Vou pôr o fone porque tem alguns barulhos que não dá pra ouvir direito assim sem fone. Então eu vou botar o fone pra ver se a gente consegue ouvir, tá bom? Já volto. Prontinho, voltei com o fone. Vamos lá. Vou dar o play aqui de novo. Tava passando bastante avião, os animais estavam muito agitados. Eu não tô conseguindo pegar os stories dos animais, mas tem ali no destaques. Ó, e a minha cerca tava derrubada, a cerca elétrica. Então aí eu vim arrumar a cerca, tá, gente? Eu vou dar uma cortada aqui, senão o story. Então já começa por aqui, né? A cerca dele derrubada, que chamou muita atenção da galera. Mas daí, né, gente? Pode ser ação de pessoas. Vai ficar muito longo, mas essa cerca tava derrubada do nada aqui, né? Os animais estavam correndo, os cavalos, tudo. E tem um barulho, gente. Aí, ó. Foca bem no barulho, hein? Que ele fala que vai ouvir agora. Vamos ver se eu consigo ouvir esse mesmo som. Gente, tem algo rosnando. Meu Deus do céu. Ai, gente, tem algo aqui. Senhor. Vamos, Billy, vem. Ó. Senhor Jesus, gente, vocês estão... Gente, eu ouvi. Ah, tem mesmo, tem alguma coisa rosnando. Eu não tinha escutado antes, mas agora eu escutei. Bizarro. Meu Deus, o que é isso? Gente, ali eu tinha ido ver o som, né, galera? E aí começou... Esse da galinha eu não escutei, tá? E olha que eu tô no volume 90 aqui do notebook, mas não tô conseguindo ouvir. Aí aqui a gente entra no momento em que ele viu o tal do OVNI, tá? E aí, não sei se tá dando pra ver aí o meu cursor, né? Mas tem esse objeto luminoso aqui principal. Mas do lado, se vocês repararem, do lado direito, eu também vejo um outro coisinho ali piscando. Então, ele não comenta isso, mas eu percebi isso vendo aqui as filmagens. Vocês concordam comigo ou não? Tem mais de um objeto ali brilhando. Começou a Ó, repara. aparecer, teve esse estalar ali em cima da minha casa, que era como se fosse uma catraca, que vocês escutaram nos stories anterior. E Não escutei essa catraca, eu escutei só as galinhas dele e algum barulho tipo de madeira, assim, mas até aí ele tava levantando de uma cadeira, né? Pode ser por isso que fez o estalar, não sei. começou a aparecer esse objeto brilhante em cima do rio, que tinha aproximadamente... Independente do que seja, gente, eu achei bafo essas luzinhas assim, sabe? Piscando, achei muito bafo. Parece uma joinha de. Ai, como é que fala? Isso aí, vocês sabem, né, do que é. Mas enfim, vamos seguir aqui. Aproximadamente uns 70 metros, não é algo pequeno, em torno de 50, 60 metros, eu tenho certeza. Porque ele ficou pairado no rio, aí ele apagou as luzes e, gente... Ó, aqui já dá pra ver mais ou menos aqui o que eu quero dizer, tá? Do bichinho, do coisinho piscando, reparem. Em cima do rio, Ó, é uma região totalmente fechada de mato. aqui, ó, vocês viram aqui? Aqui tem um negocinho piscando também. Tá aqui, eu vou postar, porque faltou isso para algumas reportagens postarem, porque eles falaram como se lá fosse algo que tivesse uma civilização e não tem nada ali. O Mike fala que aqui não tem nada, mas se eu não me engano, eu vi algum story dele hoje de manhã, do dia 6 de junho, comentando que ali tem sim um camping. Eu vou ver depois que a gente terminar esse vídeo, eu vou ver se eu acho essa story dele e aí a gente confirma essa informação, tá? Mas aqui eu achei que ficou meio contraditório. Se não tem nada, por que ele falou hoje de manhã que tem um camping? Vamos ver, vamos continuar vendo o vídeo. Eu vou deixar bem específico aqui para vocês entenderem. E eu tive vários registros, um mais lindo do que o outro, e depois isso passou em cima da minha casa, desligado, eu fiz um desenho. Passou por cima da casa, mas não gravou, né? É sempre assim com o relato de OVNI. Quando a coisa realmente aperta, ninguém tem um celular bom para gravar, ninguém tem um gravador para gravar o som, ninguém tem nada. Sempre as pessoas esquecem de registrar, né? Mas vamos lá.
Vou deixar a foto do desenho aqui. E, gente, o som que eu escutei. E assim, eu sei que tecnicamente isso é redondo. Nossa, aqui dá pra ver bem que é redondo. Não, porque eu ia falar que pelo formato das luzes, pra mim parece uma coisa quadrada, mas agora aqui com essa pausa aqui parece muito um pãozinho, sabe? Assim, tipo um hamburguinho. Lá embaixo, eu desenhei num papel o estilo do vibrar do som, como se fosse um código Morse, eu não sei, porque eram uns estalados lá embaixo, tipo um rosnado, meio inseto. Enfim, gente, foi algo muito surreal. Eu gravei vários vídeos, isso ficou em torno de uns 20 a 30 minutos ali, eu acredito, em cima do rio. Meu celular. Ó, vocês estão vendo aqui, gente, eu não tô louco, tem uma outra coisa brilhando aqui, ele não comenta sobre isso, ele só tá falando desse grandão. O que é esse pequenininho aqui, gente? É o filhote? Celular não tem, independente de filtro, essas coisas, não, ele não tem a resolução Ó, aqui, tá vendo? Ó, tá aqui, eu não tô louco. Sabia que eu tinha visto mais um negocinho brilhar. suficiente, porque não estava tão próximo da minha casa. E ó, gente, esse é o desenho que eu fiz. Vocês acreditam nesse desenho? Na hora eu fiquei meio perturbado. E aqui eu mostrando como que é a região onde eu moro, gente. Ó, essa é a minha casa. Não tem nada ali, não tem civilização, não tem casa, tem apenas alguns pastos. É um local bem Ó, aqui ele fala de novo, não tem nada, só tem alguns pastos. isolado ali. Aqui as pessoas são tudo humildes, então não tem a possibilidade de ter um drone de R$ 500.000 ali. É, eu ouvi falar que essas luzes podem ter sido um drone agrícola, só que eu vi fotos assim, parece que o drone não tem essa dimensão e também não tem esse tanto de luzes, tá? Mas vi pela internet, então não sei se só tem aquele modelo, enfim. Também não é giroflex, igual algumas reportagens falaram. Então, eu quero deixar para vocês bem claro aqui que realmente, gente, ontem eu vivi algo extraordinário, tanto com os animais, o som, os estalados, esse som de catraca e tudo isso que estava em cima da serra, que eu não sei o que é. Então, eu deixei esse vídeo para ficar um pouco mais especificado e para vocês também acreditarem só nisso, gente. Qualquer coisa acima disso não é verdade. Tá, gente? E eu também não tô aqui pra colocar regra pra ninguém, é só pra vocês entenderem um pouco mais. E eu também fiz um destaque aqui com tudo registrado ao vivo, só que infelizmente pelo alto tráfego do Instagram as pessoas não estão conseguindo ver, gente. Ó, esse aqui é um comparativo do local do vídeo com o local da onde tava. Vou trazer o vídeo do É isso, gente. Esse é o vídeo do Mike. O que vocês acham, hein? Comenta aí. E eu vou procurar aqui o story dele e se eu achar eu coloco aqui na edição. Ó, gente, achei aqui, tá? O story dele, vamos ver o que ele diz e se tem alguma contradição aí com o que ele falou no vídeo anterior. Ó, vamos ver. chalé que é. Ai, gente, sim, foi um chalé que passou aqui na minha casa. Um camping, né? A gente. É igual no filme do Avatar, que tem aquelas montanhas, aleluia, que as montanhas são suspensas. Passou uma montanha aqui em cima. Então, gente, de verdade, eu não. Eu não sei, pelo amor de Deus, inventassem uma coisa melhor, né? Se fosse pra me descredibilizar, falasse então que era uma rave, um drone. Eu acho que eu ia acreditar mais, porque A gente falou isso, tá? Falou que era um drone, como eu comentei, ou que era uma rave. Mas, gente, rave de 20 segundos? eu que vi uma nave me virem falar que são chalés de um camping. Todo mundo sabe que tem um camping lá, gente. Esse camping que estão falando, eu já fui lá 2 vezes, eu conheço os donos, eu já gravei, tem vídeo no meu perfil aqui. Ah, eu vou até deixar aqui pra vocês verem. Que tem as Fendas Avatar lá, que é um local lindo, maravilhoso. Eu já fui lá. Dá pra ver da minha casa. Todo mundo sabe que tem lá. Eu sei o que é o chalés. Não é o chalés. Por sinal, eu vou deixar o vídeo aqui no perfil. Eu já fui lá, acho que há uns 2 anos atrás. Bom, enfim, gente, tem esse rios dele aí. Mas o que vocês acham, hein? Eu achei que ficou um pouco contraditório, mas às vezes, né, como ele gravou o vídeo anterior, né, na emoção de ter visto, né, de ter viralizado e tal, pode ser que ele tenha esquecido dos tais chalés. Não sei. Bom, gente, eu acredito que ele pode ter esquecido de comentar sobre os chalés no vídeo anterior por conta da emoção, né, de ter visto aquele negócio, de ter viralizado muito rápido. Então pode ser que ele tenha esquecido. Vou passar esse pano por Divo. Mas que ficou contraditório, ficou, né? Primeiro fala que não tem nada ali, depois fala dos chalés, enfim. E aí, gente? Existe ou não existe alienígenas, hein? Dizem que ano que vem vai ser o grande ano da grande revelação sobre esse tema, mas a gente vê que esse ano já tem bastante discussão sobre isso, né? A gente teve aí o caso do Mike, a gente tem o lançamento do filme do Steven Spielberg, teve a liberação, né, dos documentos ali
dos Estados Unidos sobre as investigações que eles têm feito sobre OVNIs. Então, tem muito conteúdo sobre isso esse ano, mas dizem que o real ano assim, das revelações vai ser ano que vem. Vocês acreditam? Vocês não acreditam? Comenta aí que eu quero saber. Aliás, comenta o que você acha de tudo isso, se você gostou do vídeo, se você não gostou, se você quer complementar com alguma informação importante. Curte esse vídeo se você gostou dele, compartilha com mais pessoas pra gente continuar discutindo isso. E não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos, inclusive no Halloween eu faço bastante conteúdo assim sobre coisas sobrenaturais, sobre mistérios, então se inscreve para não perder esses conteúdos, tá? E com certeza eu vou falar de ETs e alienígenas no mês de outubro, tá bom? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!